Camila, primeiro, obrigada, tá? Pela paciência, por poder conversar aqui comigo hoje. A primeira coisa que eu queria te perguntar era se você se lembra, aqui ainda no, quando você estava no Brasil, do momento que você decidiu investir na sua carreira fora. Foi alguma coisa que aconteceu? Você teve um estalo, alguma coisa assim, ou foi algo pensado com o tempo? Então, basicamente, eu sempre tive muita vontade de morar fora do país, de ter experiências de intercâmbio. Então, eu alimentava isso dentro de mim desde muito pequena. É muito engraçado que meus pais falavam assim: menina, tu herdou isso de quem? Minha mãe falava mesmo assim: tu herdou isso de quem? A gente nunca viajou, a gente nunca fez nada parecido. Então, de onde vem isso? Então, eu sempre tive isso dentro de mim, mas os anos foram se passando, fui começando a entrar no mercado de trabalho. Entre um trabalho e outro, comecei a estar em cargo de gestão e eu via os meus estagiários já com 18 anos, sabe assim, com 19 anos, já tendo tido feito intercâmbio, já tendo tido experiências que eu ainda não tinha. E daí aquela vontadezinha que tinha lá atrás, ela ressurgiu e eu pensei, poxa. Acho que agora é o momento, já tô num cargo legal, dá para me juntar uma grana. Daí foi onde eu fui e me organizei, passei 2 anos juntando, assim, eu só juntava dinheiro, não fazia mais nada. E daí mudei vários hábitos, até a minha alimentação eu mudei, passei a fazer marmitinha, separar tudo direitinho, porque eu pensei, vou economizar tanto por mês, tanto por semana, e daí eu já consigo esse extra. Enfim, me organizei financeiramente e decidi, ou agora, tem que ir. E deu resultado, né? Tantas mudanças acabaram sendo decisivas, né? Sim, sim, foi muito intenso, porque né, na época eu estava liderando uma startup Uhum. e no Recife. E para mim foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu queria, era mais forte que eu, isso ia acontecer uma hora ou outra, só que eu estava com a responsabilidade de um projeto que eu gostava muito, eu trabalhava com pessoas profissionais incríveis, que a gente já tinha uma relação de amizade, e eu saindo do projeto, eu deveria literalmente encerrar o projeto, porque era eu que estava liderando. Então, essa decisão foi muito difícil, a decisão da mudança foi bem puxada. Terminei relacionamento também. Então, Uhum. assim, foram muitos ciclos quebrados antes de vir para cá. Imagino, só posso imaginar também. E agora já passando para sua estadia lá, uma vez você já na Irlanda, a gente sabe que a Irlanda é conhecida, assim, globalmente pela crise imobiliária que eles vêm atravessando já há um tempo. Então, por isso eu queria te perguntar, o que foi que te motivou a persistir naqueles momentos mais críticos, quando você teve que dividir moradia com mais de 10 pessoas? Como foi isso? Olha, eu vou ser muito honesta com você. Eu não tinha noção do quanto que era difícil porque a gente vê as mensagens, a gente vê as notícias no Brasil, só que a gente não consegue ter dimensão da profundidade do quanto a acomodação na Irlanda é difícil. E em vários outros lugares da Europa, eu venho conversando com outros amigos que moram em outros lugares. Então, assim, para mim, como quando você está no Brasil, que você fecha com uma agência, você fecha a acomodação por algumas semanas. Então, na sua cabeça, você pensa assim, não, mas eu tô seguro aqui, eu tenho essa estadia aqui nesse hostel, enfim, nesse lugar. E você não tem noção o quanto difícil vai ser para você encontrar um lugar. E você pensa, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Sim, mas mesmo com dinheiro, não vai ser fácil de você conseguir. Assim que eu cheguei aqui, eu cheguei 1 mês e meio antes da pandemia. Uhum. Então, eu não estava preparada de forma alguma para uma pandemia. Eu não sabia nem o que significava pandemia. Quem já veio preparado foi difícil, mas já sabia o que estava acontecendo. Eu Sim. não sabia. Então, quando iniciou o lockdown aqui, todo mundo ficou muito assustado, muito assustado. E daí, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que, basicamente, 80% da minha turma, da minha turma de inglês, todo mundo voltou para o Brasil. E quem ficou, ficou muito desesperado. Então, assim, foram momentos de muita tensão, muito. Em um ano, eu mudei 7 vezes de casa. 7 vezes de Nossa. casa. É uma coisa que parece que nunca vai acabar, né? Um estresse depois do outro, depois do outro. Exatamente. E olha, aí você vem, aí pandemia. Aí depois, aí além da pandemia, lockdown. E o que significa lockdown? Aqui
as pessoas não podiam sair. Uhum. Então, eu ia para até que teve um momento que eu fui, sei lá, eu tentava ir no mercado. E Uhum. daí, a depender de onde, por onde eu ia, poderia ter carros da polícia e eles perguntariam para mim: vai para onde? Porque não, vai para mais perto da sua casa. Parques Sim. fechando, parques públicos fechando em horário específico ou permitindo só pessoas em determinadas idades. E eu não falava nada de inglês. Então, para mim, era tudo muito assustador, porque eu fiquei assim: como é que eu venho aprender inglês num lugar que eu não tenho aula de inglês, minha aula é só online, eu não posso ir para os lugares, eu não posso conhecer as pessoas? Como é que? Como é que eu vou estar fazendo isso? Então, foram momentos muito desafiadores, mas momentos também de muitas conquistas, porque mesmo com tanta dificuldade, daí eu pensei, né? Não adianta, não quero voltar para o Brasil, porque se aqui tá ruim, imagina como é que não vai estar no Brasil. Esse era o meu pensamento. E Sim. não desmerecendo o Brasil, eu amo meu país, mas eu sei da realidade e de como funciona a gestão, e principalmente uma gestão de crise como essa. E eu vi e não fiquei muito feliz com o que eu vi que aconteceu. Então, assim, fiquei muito grata assim, a Deus por ter tomado a decisão de ter vindo, de ter continuado, de ter encarado essa situação aqui. Foi muito difícil. Minha mãe está no Brasil, meu irmão estava no Brasil nessa época, então eu só tenho eles, né? Eu tenho uma família grande, mas assim, a minha família, sabe, próxima, é minha mãe e Claro. meu irmão. Então eu ficava assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa e eu não tô lá, e eu não posso ajudar, e eu não posso fazer nada, daí eu fiz assim, ó, o que eu posso fazer é estudar, aprender inglês. Eu paguei muito caro e vim aqui para isso, e é isso que eu vou fazer. Então eu literalmente me isolei e fiquei em casa estudando muito, 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 muito. E foi Uhum. daí que, após, eu não falava nada. Após 4 meses, já comecei a me comunicar e algumas flexibilizações aconteciam no lockdown. Eu aproveitava essa flexibilização para conhecer pessoas, enfim, né? Sair e viver, conhecer um pouco aqui e tentar ao máximo falar inglês. E daí foi Uhum. quando eu comecei a tomar outros tipos de decisões, de morar em uma casa que tivessem pessoas de outras nacionalidades para eu poder praticar, para não estar só morando com brasileiro e falando português. Aqui tinha um auxílio do governo. Eu acho que eu Uhum. recebi o auxílio do governo só por 2 semanas, ou foi uma semana. Decidi começar a trabalhar no emprego por 5 horas por semana. Eu recebia só 5 horas por semana. Então, meu Nossa. dinheiro no Brasil já estava esgotando completamente, porque eu não conseguia pagar nem aluguel com isso. Eu não conseguia, eu só conseguia comer. Era o que eu conseguia fazer com o que eu conseguia desse trabalho. E eu estava trabalhando como faxineira, trabalhando como cleaner. Era isso que tinha. Por causa disso, porque eles registraram o meu, como se fosse meu CPF, assim, na minha carteira de trabalho. Eles registraram o meu número no departamento, porque eu estava começando a trabalhar. Então, por esse Sim. motivo, eu perdi o meu benefício. Logo, eu passei um bom tempo trabalhando pouquíssimas horas por semana, recebendo muito pouco, trabalhando com coisas que não eram o que eu fazia. Então, comecei a ver outras alternativas de fazer trabalho de faxineira em casa de irlandeses, enfim, me virar, porque a vida aqui, o custo de vida aqui é muito alto para quem vem com o dinheiro do Brasil. Então, foram essas alternativas eram essas alternativas que eu tinha em mãos naquele momento, mas nem por isso eu deixei de focar no meu trabalho. Eu fiz assim, estou fazendo clean agora. Como é que eu vou tornar isso marketing? Ah, vou fazer uns flyers, vou fazer uns folhetos, eu fazia uma cartinha, colocava dentro da cartinha o flyerzinho com as minhas especificações falando dos trabalhos que eu fazia e o meu contato. Aí esse flyer, já tirei uma foto, já coloquei. Meu primeiro portfólio na Irlanda de marketing. E eu saía Uhum. colocando na caixa do correio. E daí era bom para mim, porque eu não precisava e eu não passava muito tempo em trânsito, muito tempo em condução. Sim. Numa rua, eu já tinha muitos clientes fazendo esse tipo de estratégia. Mas aí eu pensei, poxa, não vai dar para ficar muito tempo fazendo isso. Acho que eu passei uns 2 meses nesse Sim. trabalho, assim, sabe, correndo. Eu fiz, ó, eu tô mais dentro de ônibus e trem do que de fato trabalhando e ganhando dinheiro e muito cansada. Fiz, Sim. então vamos fazer o seguinte: vamos sair das casas dos irlandeses e vamos começar a fazer faxina nos escritórios
das empresas. Porque aí eu vou começar a conversar com um, com o outro e vou entender onde eu consigo me encaixar e conseguir um trabalho. Sim. Porque a forma padrão de conseguir trabalho é você vai em sites como LinkedIn, Indeed, você vai e aplica para vaga. Mas quando você é estudante, você não consegue nem ser chamado, porque eles olham que o seu visto é de estudante, então logo eles acabam descartando você. Logo você não tem oportunidade nenhuma. Então eu fiz assim, a forma de eu conseguir é, vou entrar como faxineira, vou dar o meu melhor, vou fazer amizade e vou começar a desenvolver um plano estratégico de marketing para as empresas que eu ver que eu consigo enxergar possibilidades de conseguir um trabalho. E foi aí que eu consegui meu primeiro trabalho. Montei um plano estratégico, apresentei para o dono da empresa. Ficaram bem impressionados, que eles não esperavam que eu, fazendo a faxina, seria alguém qualificada para trabalhar com marketing. E foi assim que eu Sim. consegui o meu primeiro trabalho na área. Perfeito. E Camila, só antes da gente seguir falando da tua chegada na empresa, eu queria te perguntar em relação ao inglês. Quais foram os teus principais aliados nesse processo de aprender o idioma enquanto trabalhava? Porque te toma tempo, né? Você não podia mais se dedicar como você estava se dedicando antes aos estudos. Então, o que te ajudou nessa hora? A grande verdade é que eu estava estudando. O que eu decidi fazer foi, eu decidi focar 100% nos estudos e no trabalho. Sim. Então, eu estava montando uma escala muito longa, onde eu trabalhava as horas que tinha que trabalhar, e além de trabalhar as horas, eu encaixava as minhas aulas no horário de almoço, que eram as aulas online, e fazia os estudos extras em casa, ou no ônibus. Ou o que eu fazia era, muita gente dizia para mim, Camila, trabalhar como faxineira vai fazer. Nunca você vai conseguir aprender inglês trabalhando como faxineira, porque ninguém fala com você, porque você não vai conseguir dialogar muito, porque você tá limpando. A pessoa não tá conversando com você. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui no YouTube e eu encontrei como se são perguntas e respostas em inglês, de inglês para português. E aí, assim, tem vídeos que são áudios, na verdade, que são de 2 horas, 3 horas, 7 horas. Então, enquanto eu fazia faxina, eu ficava escutando esses áudios e repetindo. Aí eu pensava Uhum. assim, eu acho que eles vão achar que eu sou louca. Porque eu tava lá fazendo a faxina e quando eles passavam, eu tava falando sozinha. Mas eu tava tentando estar em contato com a língua. Então, basicamente, era isso. Era no ônibus, Entendi. no trem, escutando esses áudios, enquanto fazia faxina, escutando os áudios, fazia aula de inglês online, estudava em casa, fora essa jornada, no mínimo 2 horas, todos os dias, todos os dias. Então, a grande verdade é que eu abdiquei, abri mão de não me organizar para viajar. Estou começando a fazer isso agora. Me Uhum. organizei para não fazer muitas coisas que normalmente quem vem fazer intercâmbio aqui é a primeira coisa que faz. Vou me organizar e vou fazer um monte de viagem, já que eu estou perto de tudo. Então eu Sim. priorizei estudar mesmo e inovar, né? Ser criativa como nós que somos brasileiros é o que a gente faz de melhor, é ser criativo e dar um Verdade. jeitinho para fazer o negócio acontecer. É verdade, o jeitinho brasileiro. E Camila, como foi que você foi recebida pela diretoria da empresa na hora de apresentar o seu plano de marketing? Como foi isso? Olha, a verdade é que eu acho que eles não sabiam muito o que estava acontecendo, porque eu tava limpando o chão, passando o aspirador no chão, e daí, enquanto eu tava passando o aspirador no chão, eu vi um livro, é tipo um livro de auditoria de uma estratégia chamada SEO no marketing digital. Quando eu vi isso, eu pensei na hora, ou eles estão cotando com uma agência para trabalhar, ou eles já fecharam com uma agência. Se tá cotando ou já fechou, esse é o meu momento, eu tenho que falar agora com eles. E daí eu já vinha há 2 meses conversando um pouquinho com cada um, porque não adianta eu chegar na primeira semana e já me apresentar, eles não iriam me escutar. Uhum. E daí fui ali, conversando por alguns meses. E aí foi quando eu vi esse livro de auditoria, eu falei assim, oi, aí parei o aspirador e falei, olha, eu tô vendo aqui esse livro de SEO, o que vocês acham de marketing digital aqui para a empresa? É o que vocês já estão procurando, já estão fazendo?
Aí a gerente de vendas olhou assim pra mim, ela sempre foi muito gente fina comigo, super gentil. Aí ela olhou assim pra mim, achou muito estranha a minha pergunta, mas ela foi gentil e respondeu: "Ah, a gente tá tentando fazer". Enfim, ela começou a conversar e aí eu falei assim pra ela: "Nossa, que incrível. Você encontrou a pessoa certa". E olha, eu juro pra você que eu fiquei na frente do espelho decorando o que falar durante no mínimo um mês. Então eu usei todo o inglês que eu tava me preparando, porque uma coisa é você estudar, né? Outra coisa é quando você tá na Sim, real falando com nativos que têm sotaque, cada um tem um sotaque de uma região diferente. sim. Então, falei pra ela que eu tinha experiência no Brasil, que ficaria muito feliz se eu pudesse mostrar meu currículo, porque eu poderia ajudar eles e eles poderiam me contratar meio período ou como estagiária, como eles quisessem ou pudessem. Daí ela falou assim: ah, me dá seu currículo. Eu já tinha o currículo na hora, dei o currículo para ela, e daí ela olhou pro meu currículo e ela ficou assim: ela olhou para mim, olhou pro currículo. Eu acredito que ela olhou e fez assim: nossa, ela tem muita experiência. Ela fez: olha, eu não prometo nada, mas eu vou mostrar para o meu chefe. E eu não sabia que o chefe dela era o dono da empresa. E eu pensei que era um gestor dela, o gerente, alguma coisa assim. Sim. Aí ela falou pra mim: tem como você vir aqui amanhã de 1 hora da tarde? Que não era o meu horário de fazer a limpeza. Aí eu fiz, claro, só que eu tinha o dia inteiro com muitas limpezas para fazer em outros lugares. Aí eu fui, entrei em contato com amigos e falei: olha, pode pegar esse clean aqui para mim, pode pegar essa faxina para mim, eu te pago. Enfim, resolvi tudo. Fiz, claro, estou 100% disponível. Me preparei, me arrumei, fui. Quando cheguei na sala de reunião para conversar com o gestor dela, que é o dono da empresa que eu não sabia, eu coloquei todas as informações no slide, tudo na apresentação para ele não me perguntar nada, porque eu não iria saber responder. E pronto, e foi daí que eu fui fazendo a apresentação. Ele me escutou, foi super. Enfim, eu tive a receptividade foi muito boa. Nunca passei aqui na Irlanda em cargo nenhum, em momento nenhum, por situações em que me senti desmerecida ou alguém. Sabe assim, eu nunca vi isso. Inclusive, por exemplo, você como faxineira aqui, isso não quer dizer nada ruim ou bom ou abaixo ou acima. Quer dizer que essa é a sua profissão. É um emprego Você como trabalha qualquer com outro. limpeza. Sim. E é só isso, sabe? Assim, o estranhamento é só porque eles não imaginavam que a pessoa que cuida da limpeza era uma pessoa qualificada para a área de marketing. Que tinha tanta Então, assim, experiência em outra sabe? área, né? Exatamente. Hum. E isso me abriu a mente de uma forma que a forma como aconteceu e a forma como eu vejo acontecer me abriu muito a mente para muitos aspectos, sabe? Porque Uhum. no Brasil eu tive muita faxineira na minha casa, sei lá, que cuidou de mim durante toda a minha vida, e eu vejo como as coisas são diferentes aqui e como são no Brasil, sabe? Não só remuneração, mas tratamento e várias outras questões. E eu fiquei, pra mim, assim, eu acho que ser faxineira aqui na Irlanda foi um dos melhores aprendizados, uma das melhores experiências que eu tive, porque eu acho que eu evolui muito, muito mesmo pensando como mulher, pessoa, cidadã, sabe? Mas assim, né, respondendo sua pergunta, a receptividade foi muito boa. Eles são muito gentis, muito pacientes. Nos primeiros meses que eu comecei a trabalhar na minha empresa, por vezes eu falava com o meu chefe, o dono da empresa, pelo Google Tradutor, porque tinham conversas que eu não entendia. Não entendia. E era só o tempo, né, para fazer eu entender, mas Claro. eu me senti muito acolhida. Ai, que bom, Camila. E você foi contratada como analista de marketing, é isso? Fui contratada inicialmente como assistente de marketing, e eu Assistente. fazia, acho que 2 dias na semana eu trabalhava com marketing e 3 dias na semana eu trabalhava fazendo limpeza. Então, Uhum. tinha dias que eu ia para lá de faxineira e tinha dias que eu ia para lá de assistente de Olha, marketing. eu tinha um cargo Daí, duplo, assim, né? aham, Que aham. legal. Foi muito interessante para mim. E daí foi quando as semanas foram passando. Eu não sou muito de esperar muitos meses e anos, não. Hum. A semana foi passando, fui vendo que eu já tinha cabimento, abertura. Eu sou muito autônoma, sabe, assim, nos trabalhos que eu desenvolvo. Então, eu tenho um espírito empreendedor muito forte e liderança também. E daí eu falei assim, eles estão precisando disso. Eu falei, olha, eu acho que a gente pode ajudar, eu posso te ajudar nisso, 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 a gente pode fazer isso e isso. Eles amaram as ideias que eu dei, eu fiz assim, tá, mas eu preciso de um pouco mais tempo, eu preciso de mais um dia. Daqui a pouco eu fiz, Camila, por que que tu não falou que precisa da semana toda? Aí esperei mais uma semana, olha, preciso trabalhar a semana toda para desenvolver esse projeto. Se você quiser que isso fique pronto em tal período, em tal prazo, ele queremos, Camila. Então pronto, já tenho um contato aqui, uma lista de pessoas para fazer a faxina aqui. Pronto. Você E indicou daí, uma pessoa que você conhecia. aham.
Que Aham. legal, E daí nossa. foi quando eu consegui o meu trabalho full-time, depois de um tempo nesse trabalho, depois de Uhum. alguns meses, aí foi quando eu comecei a conversar com ele sobre o meu visto de trabalho, que aí era o ponto super importante e é algo muito importante para todo brasileiro que quer ficar aqui na Irlanda. É visto, é algo que pesa muito, é Sim, um desafio para muitas pessoas e é o sonho de muitos que passam, por vezes, anos, precisam voltar para o Brasil porque não conseguiram visto. sim. Só para ter certeza, você ainda tá nessa empresa? Estou nessa empresa. Em alguns, muito em breve, algumas Hum. mudanças profissionais na minha carreira vão acontecer, Hum, mas ainda estou nessa empresa e sou muito grata pelo, assim, né, pela oportunidade, pelo trabalho que eu desenvolvi agora. Já sim. fez o quê? 3 anos, né, que eu estou nessa empresa. Uhum. Então, é isso. Perfeito. E assim, por favor, fica à vontade para dizer não, mas você pode compartilhar quais vão ser essas mudanças? Claro, tá tudo em português, né? Não tem inglês, eles não vão assistir. Tá em português, pode falar. Eu já vinha pensando muito, né, assim, sobre um próximo passo na minha carreira. Uhum. Por quê? Porque primeira etapa, entrei como assistente, depois consegui o meu visto de trabalho, Critical Skills, que é o visto que o país dá para alguns cargos que são necessários no país. Então, Uhum. assim, né, precisa de mão de obra qualificada e alguns cargos não tem ou é um pouco difícil de encontrar. Então, consegui esse visto Critical Skills. Depois desse visto Critical Skills, que é o visto de trabalho, consegui, depois de 2 anos, aplicar para o STEM 4, que é literalmente o Green Card. Então, Nossa. agora que eu posso ficar na Irlanda, só preciso trabalhar para continuar aqui, eu decidi que quero dar um novo passo na minha trajetória, na minha carreira, novos horizontes. Então, em breve, eu vou estar numa nova empreitada, uma empreitada muito gostosa, assim, num projeto de uma startup irlandesa que também atua em UK também, né, no Reino Unido, e provavelmente eu consigo enxergar esse projeto ter um impacto global, assim, sabe? Então, eu estou muito animada para isso, essa nova etapa da minha vida começar. E é isso, eu tô muito feliz. Inclusive, eu assinei o contrato hoje. Ai, que bom, parabéns, Camila. Obrigada. Bom, agora falando um pouquinho do projeto social, Marketing na Irlanda, queria te perguntar há quanto tempo já agora o projeto existe e se você já tem como Nós descrever estamos um pouco. agora em julho, a Sim, gente vai estar fazendo 2 anos de aniversário. 2 anos. Perfeito. E nesses 2 anos, você já tem um reflexo desse trabalho? Quantas pessoas foram auxiliadas por ele? Pode me falar um pouquinho? Claro, é, esse projeto ele está com 2 anos agora em julho, vai fazer Uhum, 2 anos em que tomou a forma desse projeto, comunidade, sabe? Porque começou comigo fazendo alguns vídeos, querendo encontrar pessoas aqui da área, porque a grande verdade é que você chega aqui antes, né? Quando eu cheguei, você chegava aqui e fazia assim: se eu quiser trabalhar na minha área, o que que eu faço? O que que eu falo? Quais são os passos que eu tenho que dar? Então, eu não tinha nenhuma dessas informações. Logo, eu fiz assim, toda vez que eu procurava, alguém dizia pra mim, por que que tu não... Ó, sabe de uma coisa? Acho que tu tem que criar um grupo. Tu tem que fazer não sei o quê. Eu parei e uhum, fiz assim, sabe de uma coisa? Vou fazer isso mesmo. Daí criei, o grupo começou, aí tinha 10, 20, 50, 60. Hoje, nós somos cerca de 605 membros cadastrados. A comunidade com certeza só está no início, está começando, já uhum. tem inclusive perspectiva de ampliar o projeto para que profissionais da área de outras nacionalidades possam também ser beneficiadas pelo projeto, porque na minha visão, acho que é muito bom para a comunidade brasileira, porque a gente vai começar a fazer um Uhum. networking com Sim, outras comunidades aqui e todo mundo, obviamente, da área de marketing e comunicação, né? Que é o principal, que é o foco do projeto. Então,
o projeto, a comunidade de marketing na Irlanda, só para a gente entender um pouco, né, o que é esse projeto? Esse projeto, ele tem o intuito de, como comunidade, de oferecer um espaço seguro, um espaço aberto para que todos os membros eles possam trocar experiência, se ajudar, tem acesso também a um calendário, onde no calendário eu e mais os voluntários da comunidade, a gente está sempre promovendo eventos, workshops. Todo mês a gente tem um evento online, então todo mundo que estiver em qualquer lugar do mundo pode participar. Temos alguns eventos presenciais, gratuitos, temos um evento que acontece em outubro chamado MKTIE, que é onde a gente tem cursos, palestras, sabe? Enfim, é realmente como se fosse uma conferência da área de marketing para desenvolvimento de carreira aqui na Irlanda, o que não existia para a nossa comunidade. Então, hoje, quando eu vejo profissionais se ajudando e se apoiando na comunidade, eu fico muito feliz porque eu lembro que eu não tive isso assim que eu cheguei. Então, sabe, capinar esse matinho foi muito importante, mas não é só para as pessoas. Continua sendo muito importante para mim, porque o projeto me ajuda profissionalmente. Eu entro em contato com profissionais e faço networking com pessoas incríveis e maravilhosas. Então, assim, sabe, na minha visão, para mim, é uma troca energética, é uma troca muito boa e que todo mundo só se beneficia. Que maravilha, Camila. Perfeito. E agora, assim, primeiro, antes de fazer a minha pergunta final, eu queria te perguntar primeiro, você chegou a voltar no Brasil em visita desde então? Visitei o Brasil ano passado. Como foi essa experiência de ver, assim, o cenário daqui, depois de passar por tudo que você passou na Irlanda? Que sentimento que te deu? Eu fiquei com um sentimento de muita felicidade em poder rever a minha família e rever a minha família unida, sabe? Pelo menos a maior parte dos meus parentes, familiares, bem. Infelizmente, eu fiquei muito triste durante a pandemia, eu perdi algumas pessoas próximas. Então, foi muito difícil para mim, mas eu fiquei muito feliz por ver as pessoas, mas eu fiquei muito impactada, assim, sabe? Ano passado, eu cheguei no Recife e tudo estava tão caro, as coisas estavam tão inacessíveis, sabe, assim, eu fiquei bem triste de ver tantas notícias de pessoas que, sei lá, a quantidade de pessoas que não tinham trabalho, passando fome. Eu fiquei muito chocada, muito chocada. Regiões onde a gente não via tanto, uma quantidade tão grande de pessoas que moravam na rua tinham crescido consideravelmente. Eu fiquei bem chocada. E passei muito mal também com calor. Sou de Recife, recifense, pernambucana, mas eu gosto do friozinho, sabe? Já entendi O corpo se isso. acostumou já Eu passei mal mesmo. Eu Dublin. tive que ir numa farmácia, precisei tomar Nossa. remédio. Eu fiquei muito mal. Eu passei muito mal, passei semanas muito mal. Ah, nossa. Bom, Camila, muito obrigada. A última pergunta que eu queria te fazer é assim, não só para profissionais da área do marketing, da comunicação, mas para brasileiros em geral, que estejam pensando em ir para a Europa, em ir para a Irlanda especificamente, tentar a carreira, tentar o estudo. O que você gostaria que eles soubessem? Primeira coisa, para você que vai desbravar esse mundão, independente do país que você vai, digo para você, se prepare. Esteja preparado, esteja preparada para situações que possam vir a acontecer. Camila, mas eu não sei o que vai acontecer, como é que eu vou me preparar? Se prepare psicologicamente, primeiro ponto, muito importante. As pessoas têm uma visão muito diferente do que é mudar para um novo país. As pessoas pensam que enriqueceu, sabe, assim, agora tá vivendo uma vida de luxo, de muito glamour. Não é isso, normalmente não é isso. É muito perrengue, muitas dificuldades e tá com o psicológico bem em dia e sendo cuidado é muito importante. Então, sempre preste atenção nisso, porque depois o corpo cobra, depois financeiramente, porque se você não tem dinheiro, você não consegue resolver as coisas. Então, vir com uma grana extra, independente de para onde você vá, é super importante. E a terceira e última dica que eu dou
Pegue o seu sorriso no rosto brasileiro, use ele bastante, que ele vai fazer uma grande diferença, vai colocar você muitas vezes em posições de mais oportunidades, porque a nossa energia, a nossa felicidade, a nossa garra, a nossa vontade de fazer acontecer e o nosso trabalho duro, porque nós trabalhamos muito e muito bem, pode abrir portas para gente. Então, mesmo que esteja muito difícil, porque vai ficar, garanto para você, não perder essa alegria e o nosso jeito de ser brasileiro. Vai fazer uma grande diferença. Então, tá em dia aí com saúde mental, tá com uma graninha extra e tá sempre tentando se manter são, sendo você mesmo, pode te ajudar muito. São dicas simples, mas na prática tenha certeza que vai fazer uma diferença gigante.